Olá, bom dia. Eu sou a Renata Cardinale e esse aqui é o De Pura pra Paz. E hoje eu quero compartilhar com vocês um trecho do livro Família, Urgências e Turbulências, do Mário Sérgio Cortella, em que ele vem falando sobre a ideia de pertença, né, do sentimento de pertença, que hoje precisa ser fomentado dentro de cada um de nós, né? Então aqui ele discorre sobre a importância da ocupação dos espaços públicos. E aí ele diz assim, que o ato de hoje, as pessoas buscarem os espaços públicos, né, desde o Minhocão, Avenida Paulista, até os aniversários no parque, é porque as pessoas estão sedentas do sentido de coletividade. Elas estão sedentas, elas estão pedindo, né, pelo trabalho em grupo, por se sentir parte de algo, né, por se sentir parte de um grupo, por ocupar um espaço que é de todos, né? E aí ele fala, atitudes como essa, de ocupação desses espaços, reforçam a ideia da coletividade. A noção de que o público é de ninguém e não pertence a ninguém é equivocada. O público não é aquilo que não é de ninguém. Público é aquilo que é de todos. A escola pública, o espaço público, a cidade carregam a ideia de que todos são donos. Sendo assim, todos eles precisam cuidar, todos nós precisamos cuidar, né? E aí ontem, fazendo um parênteses, ontem eu ouvi uma mãe dizendo assim pra mim, a minha filha não cuida de nada, a minha filha não cuida das próprias coisas dela, minha filha não zela por nada, né? E aí, junto com isso, mais um parênteses em que uma criança tinha que fazer uma atividade sobre quais as paisagens que ela encontrava no trecho de sua casa até a escola. E ela dizia assim pra mim, eu não sei o que que tem, né? Não só ela, outras crianças também disseram. Eu não sei o que que tem, eu não olho, eu não reparo, né? E aquilo me deixou encucada. Não, mas alguma coisa você vê, né? Depois que tira o carro da garagem, tem uma floreira, tem o campo, a quadra, né? E eu falei, além disso, além do seu condomínio, né? Além da sua rua, o que que você vê? E aí muitos falaram, eu não sei, porque eu venho assistindo o filme, né? E aí eu, né, fiquei pensando o quanto essas crianças se sentem pertencentes aos lugares em que elas estão, aos lugares em que elas habitam, desde essa criança que não se sente pertencente à própria casa, até esse indivíduo que não se sente pertencente à cidade onde mora, que não reconhece aquilo que tem ao redor da sua casa, do seu lar, né? Então veja, se dentro de casa nós não começarmos a fomentar o sentido de responsabilidade, de cuidado que se faz necessário no dia a dia, como é que esse cara vai levar isso para fora de casa? Né? Se dentro de casa eu não olho, eu não zelo por aquilo que me pertence, que me foi dado, né, por aquilo que eu tenho, como é que eu vou levar isso para fora de casa? E aí, um outro parênteses de uma mãe que outro dia me contou que ela passava diariamente por um espaço, um gramado, que todo dia tinha lixo, entre a casa e a escola, a casa e o trabalho, todo dia tinha lixo, todo dia tinha lixo, e ela reclamava, nossa, quanto lixo, quanto lixo, quanto lixo, até que ela percebeu que ela precisava fazer alguma coisa. E aí um dia marcou ela, a filha e o marido e foram com sacos de lixo recolher o lixo que estava incomodando tanto ela, né? E ela falou, foi uma sensação incrível, porque o sentimento de pertença, de responsabilidade veio assim à tona, como quem diz, eu preciso cuidar disso, eu não posso simplesmente querer que o outro faça. Eu tenho uma responsabilidade diante disso, né? E aí, como professora, eu digo pra vocês, é um trabalho diário. Aqui a gente fala do espaço público, eu falo de espaços. A responsabilidade que nós temos em todos os espaços, né? Desde o lixo que você recolhe até a forma como você organiza um material que nem te pertence, né? Quando você vê uma mesa desorganizada e você fala, não, deixa eu te ajudar a recolher, toma, isso aqui vai pra lá, isso aqui vai pra cá. Né? Então, diariamente eu tento fomentar para os meus alunos aquela ideia de, mas não fui eu que fiz, mas não fui eu que usei, mas eu... Veja, esse espaço é de todos, ainda que não tenha sido você, é uma responsabilidade sua. Nós precisamos tratar com aqueles que assim deixaram? Sim. Né? Mas ainda assim, você faz parte desse todo, há uma responsabilidade, né? Então, às vezes eu percebo criança pulando o lixo, sabe? Eu falo, mas você não viu? Não estava na sua frente? Ah, não, eu não vi. Não, você viu, porque você pulou. Se você pulou é porque você viu. Ah, não percebi. Então vamos perceber. Então vamos passar a perceber, né? Então, quantos de nós passamos a perceber? Quantos de nós nos sentimos pertencentes e responsáveis dentro da nossa casa, dentro do trabalho, no cinema,
na lanchonete, na rua, no carro, né? Esse sentimento de pertença é isso, né? É perceber que todos nós somos donos e todos nós temos que cuidar, ainda que isso se inicie nesse espaço micro. Dentro de casa, na sua família, todos nós somos donos e todos nós temos que cuidar. Saímos de casa, saímos desse conceito familiar, todos nós somos donos e todos nós precisamos cuidar. Então, pais responsáveis, né? Nós, cada um individualmente, precisamos pensar o quanto nós nos sentimos pertencentes e responsáveis pelos espaços que educamos. Fica aí a dica, viu a caneta fora do lugar? Vai lá, coloca no lugar. Eu sei que é difícil, né? Veja, é trabalhoso. Às vezes você fala, mas eu não quero ter que recolher. Tem dia que eu tô andando na rua e falo, eu não quero hoje ter que pegar, mas não, eu preciso. A gente fala muito do aprender pelo exemplo, né? Nós precisamos começar a ser exemplo, né? As crianças aprendem pelo exemplo. A criança, ela não aprende pela palavra, ela aprende pelo concreto, por aquilo que ela consegue visualizar, por aquilo que ela consegue perceber que o outro faça. Então nós precisamos ser exemplos. Se nós queremos que amanhã essas crianças sejam conduzidas de outra forma, se nós queremos que elas se sintam pertencentes, se nós queremos que elas sejam donas, que elas ocupem aquilo com zelo, com carinho, nós precisamos ser esse exemplo, né? Por muitas vezes eu vejo, filha, deixa aí, depois alguém me pega. Não é depois alguém pega, eu posso pegar? É possível? Eu tenho como fazer isso, então eu vou fazer, né? Que é sair desse senso da reatividade e passar para proatividade. Eu falo sempre para meus alunos, sejam proativos. Né? Antes de esperar alguém te estimular a fazer, vai lá e faça. Você viu? É possível? Você consegue? Dá conta? Vai lá, tenta. Se arrisca. Né? A gente percebe muito a criança que só anda quando é estimulada. A criança que só anda quando é estimulada. A motivação, gente, ela não vem de fora, ela vem de dentro. A motivação é a capacidade interna que você tem de perceber que há um objetivo, que há um lugar a chegar. O estímulo é o que vem de fora. O estímulo é aquilo que a gente recebe do outro, né? Mas a motivação, ela é nossa. Então, vamos ensinar essas crianças, por meio de estímulos, a buscarem as suas motivações. Olha, para que nós tenhamos uma sala limpa, esse é o objetivo. Nós precisamos varrer, guardar, organizar, separar, chamar aquele que não está colaborando. A gente tem um objetivo, a gente tem um ponto final, né? E eu vou te estimular a perceber quais estratégias usar para chegar nesse ponto final. Então, comecem a fazer isso com as suas famílias, dentro das suas casas. Para que nós tenhamos uma cozinha organizada, uma sala organizada, nós precisamos de estratégias. Fomentem essa motivação nessas crianças, para que elas se sintam pertencentes e modificadoras desses espaços, assim como, né, de suas condutas. Então, fica aqui a minha dica de hoje. Um beijo, bom dia. Tchau, tchau.